galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como vocês sabem, né? A sexta-feira nunca decepciona e por isso que hoje temos dossiê. E pra falar o que? Bom, a gente vai começar nosso vídeo falando sobre o Banco Master. Uma leve introdução, que eu acho que vai acabar por encaixar algumas ponderações que tenho a fazer nos temas a seguir. Mas estava eu nas redes sociais, vendo algumas confusões, vendo algumas notícias, vendo o consórcio pedindo inclusive para o Supremo voltar atrás. E no meio de toda essa confusão, uma coisa que eu percebia é que começavam a surgir comentários não só desonestos, mas emburrecedores, né? Despolitizando as pessoas, uma coisa que me incomoda muito, já que eu prego que o povo tem que se politizar. E aí na primeira parte, ali na verdade na segunda, vamos falar sobre a democracia liberal, né, brasileira que está em crise. O pessoal pedindo, pelo amor de Deus, para o Supremo voltar atrás, que agora já condenou Bolsonaro, agora a gente pode voltar para os trilhos. E aí agora foi a vez não só do Pablo Hortelado, e eu tenho que falar algumas coisinhas extras sobre o Pablo Hortelado do Globo, muito mais do que a Malu Gaspar. Tenho que falar ainda sobre a Malu Gaspar, sobre o Carlos Andreasa, que também veio nessa, e algumas coisas que eu acho que são relevantes. Aí na terceira parte, a gente também segue analisando essas contradições que, para criticar, a pessoa precisa mentir. A gente fala desses embates 2026. Enquanto Eduardo Bolsonaro segue reafirmando as mesmas coisas, tem algumas pessoas que andaram mentindo e a gente tem que falar sobre isso. E também falar sobre algumas coisas sobre 2026. E se a gente chegar na quarta e última parte, na minha cabeça, a gente chegar lá, quando vocês vai chegar, eu nomeei como o último andar da loucura. E vai fazer muito sentido, eu espero que a gente vá até o fim no vídeo de hoje. Mas vamos lá. Eu disse que ia começar falando do Banco Master. Aí você vê essa notícia. PGR, General Heleno, Carlos Bolsonaro. O que é que isso tem a ver com o Banco Master? Calma! Eu não minto. Pelo menos eu acho que eu não, né? Tento não mentir. Mas enfim, o Carlos, ele compartilha a notícia da PGR, a notícia da CNN dizendo, né? PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Augusto Heleno. Aí vamos dar uma olhada ali no texto. De acordo com Paulo Gonet, a concessão ocorre em caráter humanitário. Na decisão, ele ainda explica que a jurisdição da Suprema Corte admite a anuência da prisão domiciliar ao condenado a cometer doença grave que necessite tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou unidade hospitalar adequada. Né? Então, Heleno pode por conta disso. Aí o Carlos lista aqui alguns problemas do Jair, né? Principais doenças comorbidades de Jair Bolsonaro, né? Que ele possui conforme documento e comprovação médica e que já foram enviados para o Supremo. Vamos lá, né? Vem doenças, né? Condições citadas. Primeiro, refluxo gastroesofágico com esofagite, hipertensão essencial primária, né? Pressão alta, doença arteriosclerótica do coração, né? Problemas cardíacos, oclusão e estenose de carótidas, apneia do sono, carcinoma de células escamosas, que são as lesões na pele. Além dessas doenças crônicas estruturais, a defesa também mencionou soluços incoercíveis com refluxos constantes, gerando vômitos, né, precisando usar medicações de ação no sistema nervoso central para lidar com este quadro. E o que é que isso tem a ver com o Banco Master? Tem a ver o seguinte, né? Com todo esse sofrimento, coisas que inclusive a própria imprensa já reconheceu e repetiu por diversas vezes que a situação de Bolsonaro não é brincadeira, os problemas de saúde são reais, o Jair segue preso na PF, sua própria família tem limite de tempo para poder vê-lo, muito diferente do Lula, que tinha basicamente uma cela / comitê que ficava fazendo política lá dentro, enquanto para Bolsonaro esse tratamento desumano para o nosso grande Daniel Vorcaro do Banco Master, a justiça sorriu. TRF1 manda soltar Vorcaro e demais investigados e determina o uso de tornozeleira eletrônica. Dá pra vocês? O copeiro Vorcaro já tá de boa. Já tá de boa. De boaça. Errado tá aí é o Bolsonaro, né? A Edson comenta, né? Prender Bolsonaro por uma fuga imaginária, soltam outro flagrado no próprio jatinho. Não é que prenderam o Bolsonaro por uma fuga imaginária. Prenderam o Bolsonaro diante de uma possibilidade de fuga imaginária. É ainda pior. Aí, né?
Aquela frase clássica eternizada naquela série O Mecanismo. Foi pro Supremo. Caso Vorcaro do Banco Master chega ao Supremo e é distribuído para Compero Toffoli. Agora eu tenho fé que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. A justiça realmente será feita. Tem uma coisa que chamou minha atenção e eu fiquei meio assim, porque esse caso, obviamente, tem suas idas e vindas e muitos dos críticos do Vorcaro também não são nem um pouco santos. Aí eu vi a primeira vez já colocar, né, essa nota. Comemoração com vinho marca a soltura de Daniel Vorcaro. Marca. Então, assim, ele já tá solto. Não se sabe se ele ficou a priori dele ser solto meio que hoje. Então, como é que marca a soltura se meio que ele ainda tá preso? E chamou minha atenção. Aí eu fui olhar a matéria, aí você vê o que tá escrito, né? Daniel Vorcaro confidenciou a amigos que abrirá. Então, peraí. Se ele vai abrir, né? Ele abrirá. Como é que marca a soltura? Calma, nem aconteceu ainda, você nem sabe. Aí vai lá, né? Quando ele deixar a detenção, como eu falei, neste sábado, ele aprecia o vinho Sassicaia Safra 2011, cada garrafa custa R$6.000. Apesar da vitória, aliados prevêem dias duros pela frente. Agora que a briga começa, revela um interlocutor do banqueiro. É aquela nota que você vê que claramente parte da imprensa também não gosta do cara. Obviamente, né? Porque a imprensa não gosta dele que eu vou gostar, né? A vida não funciona assim. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não. Daniel Vorcaro, siga aí firme e forte. Mas você vê que claramente existe uma divisão dentro do mercado, né? Uns de um lado, uns de outro. E aí, para falar sobre essas divisões, né, predileções, você vê que na eleição de 2022, quando se falou da família de banqueiros Moreira Salles, eles doaram para partidos de esquerda, de verdade. PT, principalmente o PSOL, PCdoB. Quando você pensa nos Bracher, no Armínio Fraga, eles gostam muito do perfil liberal progressista, bem nítido na Tabata Amaral. Já o Daniel Vorcaro, você vê que ele é próximo de outra ala mais do centrão, ala mais bonita, tanto que está ali a Folha de São Paulo. Aliança União Brasil PP vive divisão interna, saídas e apreensão com o Banco Master e o caso da Refit. Políticos dos partidos temem desgaste com proximidade entre Daniel Vorcaro, Ciro Nogueira e Rueda. 7 meses após o anúncio, a federação acumula desfiliações e impasses em pelo menos 9 estados. Então, assim, a imprensa não gostar do Vorcaro naquele ponto só significa que existe um grupo, que é o grupo do consórcio da Veja, não é o mesmo grupo do consórcio do Vorcaro. Vocês lembram que quando teve a operação do Banco Master, a própria esquerda, o Brasil 247, na época noticiou que nem Isto É, nem o Brasil Journal e nem o Platô, o site que o Guilherme Amado trabalha, até 10 e pouca da manhã não tinham publicado nada sobre o tema. E você vê que o Guilherme Amado não está preocupado sobre isso. O nosso amado perseguidor Guilherme Amado está quieto. Então, existem subdivisões até mesmo no consórcio de imprensa. Assim também como existe, né, divisão entre os banqueiros e a classe política. Aí o Globo comenta assim, né? Brutal. O Centrão continuará comendo nas mãos do governo, senão muita gente vai se dar mal com a escalada das investigações. Se ficarem comportadinhos, viu, Ciro Nogueira, tudo ficará na gaveta. O que é ficar comportado? Fazer o L. Aí, para falar ainda mais dessas divisões, isso daqui eu acho que é sério, tem uma parte dessa nota que eu acho que vale a pena fazer a simples reflexão. E se fosse o PT? E se fosse o PT? Como é que a direita ia agir? Raquel Landim vem falar o seguinte: a bronca dos banqueiros com Campos Neto, no caso Master. Campos Neto que é um banqueiro que hoje tem assento no Conselho do Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab, do Instituto Milken, atuou ativamente contra Eduardo Bolsonaro, abrindo espaço inclusive para o lead do Dória para se encontrar com Maurício Claver Carone, para tentar aí, né, mudar os caminhos de negociação para ajudar os violadores de direitos humanos no Brasil. Aí o nosso, não é meu querido não, o miserável do Campos Neto, né, tá ali, ó. Se sobravam elogios a Gabriel Galípolo, não eram poucas as cobranças a seu antecessor, Roberto Campos Neto, entre os maiores banqueiros brasileiros no caso do Banco Master.
Em conversas reservadas com a coluna durante o almoço de fim de ano na Febraban, as acusações eram fortes. Alguns chegavam a dizer que Campos Neto prevaricou, porque viu o problema surgir, crescer e nada fez. E esse caso do Banco Master do CDB não nasceu ontem. E aqui que está o ponto. Ó. Por que diz, né, que viu o problema surgir, crescer e nada fez? Porque o FGC tem pessoas que respondem pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e também a Febraban, avisaram por escrito. Então você tem como provar, inclusive, a data. Valeu. Avisaram em comunicação escrita ao Banco Central do aumento das vendas de CDBs arriscados feitas pelo Master. Se um escândalo como esse começasse na administração Dilma, e na administração Dilma, a Febraban e o FGC avisaram ao Banco Central da Dilma, como é que a direita ia reagir? Mas é o Campos Neto, né? O amigo do Ciro Nogueira, do Tarcísio, do Fábio Faria, do Dedé, aí. O FGC tem agora um buraco de 41 bilhões para cobrir do Master, logo o problema ainda vai longe. A percepção é que, comprometido com o grupo político, o Campos Neto se eximiu da responsabilidade. Campos Neto é muito próximo do Ciro Nogueira. E aí? Passa pano aí, vai. Eu não vou, não. Eu vou jogar pedra. Aí, só pra gente fechar isso aqui, que eu vi um tweet do Olavo esses dias que eu falei, eu acho que se encaixa nesse ponto. Não que estejamos lidando com o comunismo, mas acho que quando se fala de comunismo hoje na direita, na maior parte do tempo, a gente usa para tentar classificar aquela galera que a gente também usa o rótulo de esquerda. Né? Não necessariamente o cara tem que pregar por um regime comunista. Mas o Olavo falava o seguinte, né? Na verdade, o capitalismo não destruiu o comunismo, apenas o engoliu. É um jogo de comadres no final do dia. E a direita brasileira, pelo menos que se coloca aí antissistema, eu acho que devia olhar para esses casos e refletir, né? O que é que nós fizemos no passado? Como nós avaliamos determinadas pessoas, atitudes, ações, ideias? Estamos tomando lado porque, eu gosto da pessoa A é amiga da pessoa B, logo eu vou gostar da pessoa B também. Será que essas aprovações não estão sendo muito automáticas? Sabe? Antes de gostar de alguém, será que não merece entender um pouco mais quem é aquela pessoa? Para depois aí não se surpreender negativamente? Mas vamos continuar. Vamos continuar que a democracia brasileira sempre está em crise, né? Ontem, gente, uma coisa bem importante mesmo. A Comissão de Direitos Humanos do OEA pediu informações sobre a morte do Clezão. Isso é importantíssimo. Preso preventivamente pelo 8 de janeiro, ele morreu na Papuda com problemas de saúde a despeito de um pedido da defesa pela sua prisão domiciliar, que a PGR concordou com a defesa mais de 2 meses antes da morte. Mas Moraes, né, o nosso Dom Pedro III, nunca tomou qualquer decisão sobre o pedido. Ficou 2 meses na mão dele, era só soltar. Mesmo a PGR falou que podia soltar. Aí o marceneiro do Metrópolis colocou ali o documento oficial, tá até em português. Adalgisa, Maria Dourado e outros, né? Prezada parte peticionária. Aí tá ali o pedido. O documento do dia 21 de novembro de 2025. E aí sabe o que foi que eu lembrei? A gente comentou sobre isso, eu acho que semana passada ou foi semana retrasada. Foi a matéria do Jamil Chad, que ele falava que a América Latina estava sob risco, porque pela primeira vez na história, a Comissão de Direitos Humanos do OEA, a CID. Deixa eu pegar essa matéria, né? Acho que é mais simples fazer isso. Onde está essa nota? Recente. Vou pegar aqui essa nota e botar aqui na tela. É mais fácil. Jamil, se não tiver... Deixa eu ver se tá aqui. Se não tá aqui, eu acho que eu já sei onde é que tá. Eu ainda tô organizando o Atlas, então ele não tá 100% organizado. Mas só pra mostrar pra vocês. Pera aí. Pronto. Aqui, ó. Era essa nota, ó. Ultradireita avança por controle de órgãos de direitos humanos da América. Aí falava, ó, a OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela primeira vez. É dia 17. Era do dia 17. 4 dias depois, já vieram perguntar cadê o Clezão, né? Mataram o Clezão.
4 dias depois. Aí o que é que o Jamil falava? Que pela primeira vez na história, essa comissão, que são 7 pessoas, você já tinha 3, que era de direita, uma que foi, assim, a candidata do governo americano, do Marco Rubio, que vai comentar aqui ao longo da nota. Deixa eu ver se pego o nome dela. Cadê? Paiá, o nome dela. Deixa eu ver se nesse documento tem uma coisa. Depois olha. Então, Paiá. E aí teve uma pessoa que saiu de um desses cargos, né? Uma dessas pessoas, e foi para uma corte mais internacional e abriu um espaço. E a pessoa que foi indicada para o lugar é uma pessoa mais à direita, cuja irmã é conservadora e tudo mais. Então você teria um 4-3 a favor da direita pela primeira vez. E agora você tem aí, né, a Cid questionando. E aí, bicho? Vocês mataram o Clezão, né? Conta aí pra gente por que vocês mataram o Clezão. E justifica aí, arruma a justificativa aí pro impossível. A importância de você ocupar espaços. E isso daqui é resultado da própria mudança de governo nos Estados Unidos, né? A administração Trump, que atuou ativamente para mudanças na OEA. E lembrem que ainda está faltando o relatório da OEA, né, da CID, sobre aquela visita ao Brasil, que o Vaca Vila Real foi ao Brasil, tudo mais, que já tem mais de 6 meses. Tá aí, né? Será que podemos ter algum tipo de esperança com essas mudanças? Mas vamos lá. Falar do Clezão é falar das vítimas do 8 de janeiro. E tá se discutindo aí nos últimos dias algumas coisas. Eu até falei aqui para vocês em vídeo sobre a narrativa vigente que o pessoal vem vendendo. Kassab ligando para algumas pessoas falando, não, vamos avançar aqui com a dosimetria, né? E aí conforme a gente vai tendo um distanciamento da política, a gente trabalha para Bolsonaro ficar preso em casa e depois sabe o indulto. Mas resolveu o problema, ninguém fala, né? E estão vendendo essa narrativa. Gatinho desse vídeo. Aí ontem o Paulo Figueiredo tweetou o seguinte: a pressa passa e a porcaria fica. Não precisa ser brilhante para entender que ao provar uma dosimetria, as chances políticas de uma anistia, mesmo futura, caem drasticamente. Com isso, não só deixamos para trás cerca de 200 exilados que não retornarão aos seus países, centenas de processados, fora os próprios inquéritos que vão continuar abertos, né? Mas também não restauraremos a plena oposição. Por quê? Porque os inquéritos continuarão abertos, a perseguição continuará. Com isso, o regime se consolida vitorioso e as chances de reversão do quadro atual quase desaparecem. É necessário, sim, ser muito tolo para acreditar que, neste estado das coisas, a eleição de um candidato, não Lula, seja salvadora, né? Não, é só derrotar o PT que está tudo resolvido. O problema é muito maior. Portanto, aos nobres que colocam a aprovação da dosimetria como passo a uma direção correta, tenham a consciência de que estão sacrificando a liberdade do país inteiro em troca da concessão de um pouquinho menos de tirania para alguns. Como diz a música do Rock 4, não tem caminho fácil para sair, né? Não tem atalho para casa. Aí, se somando aí a Malu Gaspar, ao William Vac, ao editorial do Estadão, ao Mário Sabino, vem o Pablo Hortelado. E Pablo Hortelado não é qualquer pessoa, não é qualquer jornalista. Ele está na vanguarda da perseguição desde 2016, 2017. Para vocês terem ideia, esse daqui é fácil de achar. Sabe, são aqueles episódios que estão gravados na minha cabeça. Episódio 214 ou é 215? É a primeira vez que eu falei do Sleep Giants na história. Deixa eu ver se é esse. Olha ele aqui, rapaz. É isso mesmo, é o 214. Tem nem pra onde correr. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Aqui é outra coisa. Não tem relação com isso não. Mas enfim. Tá aqui, ó. Pablo Hortelado, na época, escrevia na Folha de São Paulo. E ele defendia que era hora de regular as redes sociais. E ele elogiava o trabalho, né, o projeto apresentado do Felipe Rigoni com a Tabata Amaral. Sabe que projeto é esse? Era o PL 2630. Deixa eu ver se aqui no... A gente falou dias antes disso, né? Mas enfim. Era o PL 2630. Mal surgiu o PL 2630, já estava lá o Pablo Hortelado para apoiar. Esse aqui é o artigo que ele publicou. Aqui, ó. Tava no vídeo. Esse daqui é o tweet. O nascimento do PL 2630. E lá estávamos nós para comentar. Nesse vídeo aqui ainda, se não for nesse, é no vídeo seguinte, tem outras coisas do Pablo Hortelado. Tá no outro. Acho que é no 215. É no vídeo logo de sequência.
Pra você entender como esse cara tá na vanguarda da perseguição e o que ele já defendia lá de trás. É isso, ó. Pablo Hortelado, em 2018, já queria criminalizar o WhatsApp, que se tornou uma das agendas do Felipe Neto, né? Ele aponta filtros contra fake news, mas diz que o WhatsApp é arma. E já estava o Pablo Hortelado fazendo isso, falando que, olha, o povo aí prefere acreditar na família do que outra coisa. Aí meu amigo Dom Lancelotti, o homem que é expulso de grupos da direita por defender Bolsonaro, ele colocava lá, né? Direita se une pelo direito de difundir notícias falsas. E aí falava lá um monte de groselha. Pablo Hortelado, desde aquela época, fazia participações especiais na Globo para se dedicar só sobre fake news. E ainda antes disso, 2018, nessa nota aqui, que era a época do surgimento dos checadores, o Pablo Hortelado era a favor de você criar uma estatal de checagem. Porque ele falava que a direita acusava que tinha a turma dos Soros e tudo mais, e pipipi, ppp. Cadê, rapaz? Cadê? Acabei descendo demais. Mas enfim. Falem dessa, tudo mais. De notícias falsas. Aí ele vai estar aí. Aqui depois eu falo do Felipe Rigoni. Pois bem, mas além disso tudo que eu tô falando pra vocês do Pablo Hortelado, isso foi a época do nascimento dele. Conforme o tempo foi passando, o Pablo Hortelado começou a galgar espaços dentro do Grupo Globo. Como é que eu sei isso? Aqui é aquele momento que eu vou falar, cabe vocês acreditarem ou não. O Pablo Hortelado começou a ganhar espaço dentro do Grupo Globo. E Pablo Hortelado, assim como a Malu Gaspar, que é uma jornalista sênior, que não faz nada, principalmente sem grandes guinadas, sem consultar os seus editores, o Pablo Hortelado começou a ser uma espécie de emissário da Globo. E em qual sentido? Eu conheço, inclusive, uma pessoa que é da direita, que transita bem na USP, e certo dia o Pablo Hortelado conheceu essa pessoa e pediu assim, olha, você não pode me apresentar uma galera não. E o fato era que a cúpula da Globo achava que o clima estava muito ruim, quem sabe discutir alguma coisa, obviamente não para Bolsonaro, mas para tentar dar uma acalmada na militância. E se discutia na época até uma espécie de dosimetria, anistia e tudo mais para tentar dar uma acalmada. E aí Pablo Hortelado, não só com isso, depois ele primeiro fez uma rodada, e no segundo momento ele conseguiu umas pesquisas para analisar como estava a percepção no Brasil e tudo mais. Quando ele conseguiu essas pesquisas, ele não foi rodar para se encontrar com vários marqueteiros. Ele não se encontrou com Duda Lima. Até com Duda Lima ele se encontrou na época, até essa matéria no Brasil 247, lá perguntando o que é que eles iam conversar. Então, Pablo Hortelado não é qualquer pessoa. Quando ele escreve isso, você tem que ler assim, ó, o emissário da família Marinho, que trabalha em parceria com o conselho do Grupo Globo, tá tentando passar um aviso. Irmão, tá na hora aí de dar uma acalmada. E as pessoas do meio político sabem que ele é um emissário. Ele não é um jornalista. Ele não é um jornalista. Ele ainda está lá no SEBRAP, que é o grupo do FHC, que vocês conhecem muito bem, faz aquela contagem lá das manifestações de rua. Então, uma breve biografia do seu Pablo Hortelado. Aí ele começa, né? Condenação de golpistas tem de ser o fim de um ciclo de exceção. Beleza, né? Agora pode acabar. Agora pode. Agora que já perseguiu todo mundo, já prendeu o Bolsonaro, agora pode acabar. Aí ele começa, né? Com o trânsito julgado de Bolsonaro, temos aí a resposta ao golpismo. E aí de lá até agora, aí o engraçado é que ele bota de lá até agora a partir de 2022, né? Esquecendo o que aconteceu desde 2019. O Supremo assumiu poderes extraordinários, que esperamos ter sido excepcionais e transitórios. Está na hora de encerrar os inquéritos contra as mobilizações antidemocráticas e conferir transparência ao processo para que a sociedade possa avaliar o que foi feito. Imagina, hein? Quando... Eu falei certa vez, no dia que esses inquéritos acabarem, porque eles vão acabar, eles vão entrar em sigilo e o sigilo não vai ser liberado. Só vai ser liberado daqui a 15, 20 anos, lá no Arquivo Nacional, quando ver algum presidente de direita e desclassificar os documentos. Se isso acontecer. A instauração do inquérito 4781 das fake news, de ofício, né, pelo presidente do Supremo, que vocês conhecem muito bem, e a designação do relator sem sorteio, provocaram críticas de violação do sistema acusatório. A participação ativa do judiciário na fase investigativa pode ter comprometido a imparcialidade, já que o tribunal desempenhou simultaneamente os papéis de vítima, investigador e juiz. A Globo só descobriu isso hoje ou sabia desde o início? Que apoiou, não foi?
Além disso, o inquérito tinha objeto de limitação temporal e definição de investigados indeterminados. Isso concentrou poderes e ampliou excessivamente a discricionariedade da investigação. Boa parte dos inquéritos tramitou sob segredo de justiça, mesmo em decisões de impacto, como prisões preventivas, quebras de sigilo e determinações de busca e apreensão. Embora o sigilo seja legalmente previsto, sua adoção ampla dificultou a fiscalização das investigações pela sociedade civil e pela imprensa, além de impedir a compreensão sistematizada dos crimes. Quem disse que são crimes? Você devia ter escrito sobre a acusação de crimes, porque a garantia sou eu. Você checou para ter certeza que tem algum crime? Qual crime que Alan dos Santos cometeu? Muitas das decisões mais relevantes foram tomadas de forma monocrática pelo relator e a ausência de transparência torna impossível saber em que medida houve controle posterior pelo colegiado. Apesar da análise de provas individualizadas, houve certa uniformização das condutas e das penas aplicadas aos réus condenados pelo 8 de janeiro. O Supremo considerou a invasão dos prédios públicos resultado de uma ação multitudinária. Isso permitiu responsabilizar réus por crimes como associação criminosa, abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado, mesmo quando não tivesse sido demonstrada sua participação em atos de violência ou destruição. Mesmo sem demonstrar, né? Mesmo sem provas, tome, receba. A falta de individualização das condutas gerou críticas sobre as imputações e a proporcionalidade das condenações. A Globo sempre soube disso. Todo mundo sempre soube. Por fim, foram determinados inúmeros bloqueios de perfis em redes sociais, enquanto o entendimento anterior aos inquéritos era que apenas publicações ilícitas poderiam ser excluídas. A posteriori, a supressão de contas inteiras parece caracterizar censura prévia. Em alguns casos, a ausência de fundamentação clara ou de contraditório prévio reforça a suspeita de censura. Reforça, né? Acho que eu vi censura. Sabe, eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que teve censura. Até hoje não sabemos quantas contas foram bloqueadas pelo Supremo e pelo TSE do segundo semestre de 2022 para cá. E de antes? E de 2019 para cá? Tu sabe? Se tu souber, me conta aí, Pablo Martelado. Me conta aí. Há episódios bastante conhecidos de influenciadores e parlamentares que vieram a público, mas não sabemos se os caras de supressão de contas são da ordem de dezenas, centenas ou milhares de perfis. Pedidos de acesso à informação feitos pela imprensa foram indeferidos ou não respondidos. Com a condenação das lideranças e o Ministério Público já tendo oferecido denúncia contra os demais acusados, está na hora dos tribunais conferirem mais transparência, publicando pelo menos a quantidade das contas excluídas. Pois é, né? Cobra aí. E ele termina falando assim, né? Agora que as lideranças principais foram condenadas e os processos em curso já estão encaminhados, é hora de encerrar os inquéritos e restaurar o entendimento anterior sobre liberdade de expressão. O primeiro passo é simples e urgente, dar transparência ao número de contas suspensas por ordem judicial. Medidas excepcionais que concentram poder, se prolongadas indefinidamente, tendem a se institucionalizar. Já institucionalizou. Está na hora de interrompê-las. O combate ao golpismo não pode comprometer os próprios fundamentos do Estado de Direito. O ciclo judicial que se encerra precisa dar lugar a um novo ciclo de restauração da normalidade democrática. Normalidade democrática é perseguir pessoas, desgraçar com elas das piores maneiras possíveis e arbitrárias, e depois que você aniquila essas pessoas, aí você volta pro normal. O que é normal? Não tem normal. Que normalidade é essa? Normalidade vai ter quando você resgatar as vítimas, inclusive indenizar as vítimas. Aí o Herbert, que é de direita, fala assim, né? Agora a turminha que apoia as medidas de exceção contra Bolsonaro e seus apoiadores, que é a volta à normalidade, apoiaram contra idosos, gente inofensiva, coisas que nunca apoiaram contra o crime organizado e agora estão com medo da corte política. Que gente abjeta, viu? Se o comentário do Herbert não presta, o Andreasa vem na mesma linha com aquela escrita horrorosa dele. Tá pra nascer alguém que escreva pior que o Andreasa. O gênio xandônico não voltará mais à lâmpada. Aí ele discorre algumas coisas. E aí ele trouxe um argumento bom. Gostei desse argumento. Eu vou adotar no meu bate-cinto, né? Então, do Batman, com várias ferramentas. É o argumento do Aras. Ele me deu um argumento bom. Mas vamos ver, né? O gênio xandônico não voltará mais à lâmpada. A coação contra o Supremo, né, é perene, né? A ameaça tá sempre aí, gente. Tá sempre à espreita, está na curva.
O juiz deve estar de prontidão para agir de ofício, para se antecipar, corrompido o sentido do verbo atacar de modo que a manifestação do pensamento seja compreendida preventivamente como ataque às instituições. De súbito criminalizada a expressão que considere haver uma ditadura do Supremo. Aí ele fala, né? O sujeito tem o direito de difundi-la sem que a prática o classifique como agente numa organização criminosa, vice em função do qual uma vigília logo consistirá em disfarce para movimentos populares criminosos. Esse conceito em que tudo cabe. É lindo quando se condena a baseada sem individualização de condutas aqueles de quem não gostamos, né? E não é isso bonito, não. Não é porque eu não gosto de alguém que eu vou bater palma para perseguição. Esse é meu único critério, inclusive, para saber se eu converso com alguém ou não. Perseguidores, eu não quero nem conversar. Imagine ser amigo. Se o cara é contra a perseguição, a gente pode conversar. Não necessariamente viraremos amigos. Xandão fica, não o indivíduo. Fica o exemplo do criador do direito, inventor de cautelares. Ficam os meios para lhe reproduzir a arte, como a da gestão de inquéritos, cujo objetos são obra em progresso. Xandão é uma forma, aquela que censura em defesa da democracia. A condenação dos golpistas não será o fim do expediente, há recursos de exceção para combater a ameaça à exceção. O texto que fundamenta a licença às extravagâncias informa que a ameaça está sempre à espreita. Não se pode relaxar, condição sob a qual artigos como transparência viram supérfluos. Não se dá poderes extraordinários ao indivíduo feito herói e depois se espera que ele renuncie a essa condição, né? Desiste aí, mano, de ser herói. O cronista se lembra do argumento dos fãs do juiz delegado, segundo o qual ele se expandia em decorrência da falta do PGR. O Aras estava lá, não fazia nada, engavetava tudo, então por conta do Aras ele tinha que agir. De onde recuaria? Ao lugar de comedimento quando o Aras fosse substituído. Pois bem, aí veio o Gonê. Dirá o maledicente, né? Xandão se espalhou ainda mais para incorporar a titularidade da ação penal. Isso aqui é um bom ponto para colocar na pista. Não fez o que fez Panduara. Tá, e veio o Gonê. Ele reduziu, ele voltou atrás, ele desacelerou, ele dobrou a meta. Dobrou a meta. Teria se expandido também para encampar o poder de polícia do TSE e instrumentalizá-lo, encomendando acusações e esquentando decisões já tomadas nos inquéritos, que é aquela denúncia do talha-ferro. Denúncia por um assessor seu, né, nunca investigada, pelo contrário. Investigado o denunciante, como se os grandes escândalos da República não fossem disparados pelo ressentimento de tipos virtuosos como Pedro Collor, Roberto Jefferson e o talha-ferro. É ingenuidade projetar que o juiz, admitida a sua extrapolação, doravante recue, condenado e já cumprido pena o golpista Bolsonaro, que retroceda agora que, tratado como natural, cumpra a sua missão. A missão é eterna. Que missão? Defender o Estado democrático de direito, né? Ou não teria baseado a ordem de prisão preventiva contra Bolsonaro nos termos do 8 de janeiro permanente. É a prova que é uma missão eterna. Bolsonaro foi preso por acampamentos golpistas. Os acampamentos 8 de janeiro vai voltar. Se a gente não prender Bolsonaro pela vigília, amanhã teremos novos acampamentos golpistas pelo país. Isso não pode. A vigília convocada ocultaria o projeto de novos acampamentos como aqueles de frente aos quartéis. Xandão não pode se desmobilizar ou o golpe virar. O mar da política vira. Se as águas da Corte Constitucional se tornam as mesmas da política, a mudança da maré submete a jurisprudência do tribunal ao norte do vento circunstancial, aquele mesmo que, tendo reabilitado os corruptos, poderá reabilitar os golpistas. Eu acho muito difícil acontecer, vou ser sério pra vocês. Na verdade, sim. Se você tiver uma grande maioria no Senado, eu acho que você pode, né? E uma maioria de direita, aí eu acho que você pode realmente, né, reabilitar e indenizar as vítimas. Mas eu ainda vejo com muita reticência a isso, porque Lula é do sistema, sempre foi do sistema. Sempre foi amiguinho do FHC. Então, palatável. Mas quando você é antissistema, é difícil uma simples mudança de maré, né? Reorganizar o meio de campo. Mas enfim. O Reinaldo Azevedo apareceu aí mandando um recado. Que o Mafinha colocou assim de jeito que eu não sei. Ficou até parecendo mesmo, né? Que o Reinaldo Azevedo estaria ameaçando a classe jornalística que ousa criticar o judiciário, né?
Vamos aqui ouvir o Reinaldão. Cadê, vai? Eu vejo muitos bananas por aí, espalhados em todos os lugares, hein? Inclusive na imprensa. Que transformaram não os golpistas em alvo, mas o Supremo. Ó. Ainda hoje tem um artigo abjeto, escrito por um sujeito ídolo. É o Supremo que é o alvo. Cuidado, gente boa. Cuidado. Cuidado. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche escreveu o seguinte: quando você olha para o abismo olha para você. Momento cultural. Quando você olha pro abismo, meu, você, viu? Você fica aí falando do Supremo, o Supremo vai te pegar. Ficou soando com uma ameaça, viu? Vocês aí, jornalistas, contestadores. Aí eu estou passando no Twitter, eu vi esse maravilhoso tweet aqui do Thiago Pacheco. E eu achei maravilhoso por quê? Porque ele aqui é um compilado de coisas. Começa ali com o Hugo Freitas, que é um cara da direita. O artigo da Malu Gaspar é um termômetro da nossa situação. A nossa elite intelectual está tomada pelo extremismo autoritário, a ponto que é considerado normal dizer que o Supremo recebeu um salvo-conduto para suspender o Estado de Direito, né? Mandar cidadãos, blá blá blá, e pipipi, blá blá, levam todo aquele processo, né? Que a Malu Gaspar falou isso, mas agora fez tudo isso, mas agora era de volta ao normal. Águas passadas, né? A gente deu o direito de ser autoritário. Basicamente isso. Aí vem a amiga do Deltan Dallagnol, que eu não posso falar isso, porque... vão gritar. Gritem. Madeleine Laxo, que é amiga do Luciano Ayan também, que teve papel crucial na CPMI das fake news, para falar assim, ó, continuem assim que vocês conseguirão que todas as redações sejam só de esquerda. Criticou Lula ao Supremo? Vai lá à direita distorcer o que a pessoa disse, inventar que compactou com sei lá o quê. E só coincidência que sempre todos no mesmo alvo. Eita, que delícia! O Guinho Freitas já começa a entrar no alvo, porque o Guinho é meio liberal, meio isentão, né? Ele é crítico do bolsonarismo, mas é bom ver quando os liberais, mesmo aqueles acima do bem e do mal, começam a entrar no alvo. É a tese do gabinete do ódio, todos mirando o mesmo alvo. Maravilhoso, né? Os perseguidores. E aquele... Você não pode criticar jornalista, porque se você critica, rapaz, você quer o quê? Que as redações sejam todas de esquerda? Você tem que aceitar o que a Malu Gaspar disse. Caladinho. É erro de interpretação sua. Eu acho que o Hugo tá certo na crítica. Aí veio o Thiago Pacheco, né? Peraí, o que é que ela quis dizer? Que temos que bater palma para os coleguinhas, mesmo diante de uma porcaria de texto desses? Que se não alimentarmos o ego dessas pessoas, elas nem críticas meia bomba vão fazer mais? Que honestidade intelectual e manipulável, né? É essa com essa facilidade. Aí o Hugo, inclusive, compartilhou uma postagem do Alexandre Schwartzman, que já ocupou uma das diretorias do Banco Central. Esse é liberal demais, meu. Nossa, esse acelera com gosto. Aí ele postou ali o texto da Malu Gaspar, né? E fala, Malu simplesmente perfeita. Aí vem o Eli Vieira. Onde foi que eu ou David Agape defendemos algum golpismo? Nos chamar de golpistas, enquanto somos perseguidos com a representação criminal já aceita pelo Dom Pedro III, é um golpe baixo e decepcionante. Eu não esperava por isso. Ele não esperava, porque ele é liberal, meu, e ele passa um pano doido para toda essa turma. Aí, né, eu gosto de pirraçar, óbvio que eu gosto de pirraçar, eu adoro pirraçar. Na hora que eu vi que o Flávio Gordon compartilhou, o Gordon é do grupo da difamação, né? Dos meus difamadores. Ele, o Constantino Ruschel. Aí ele botou assim, né? De canalhas, sempre espelhe canalice, meu cara ali. Aí eu botei, né? Canalhas. Quem são os canalhas? Né? O Schwartzman, liberal, que ocupou uma cadeira no Banco Central. A ideologia que a Oliveira defende de forma cega e ainda me atacou por causa deles. Ela falou, karma é de lascar, viu? Aí eu
Concluo, né? Porque eu sou pirracento. Ainda assim, eu acho um absurdo o tratamento dado ao Eli, que só não é pior que a perseguição abjeta que ele está sofrendo do regime. Força, Eli, e obrigado pelo seu trabalho na Vaza Toga. Fiz questão de registrar tudo o que vocês divulgaram no Atlas Brasileiro. Aí, dá um bisu nesse final, né? Que realmente tá no Atlas, né? No Atlas. E se tá no Atlas, é porque apareceu em vídeo, em algum momento, né? A gente falou em vídeo. Aí o Eli deu aquele ataque de pelanca. Não é culpa minha se você é ignorante em múltiplas áreas ao ponto de achar que a prosperidade da qual você desfruta na Austrália, bem como a liberdade de expressão para dizer suas besteiras que você não aplica em criticar morais, nada tem a ver com liberalismo. E o pior que eu tentei explicar pra ele, velho, que a Austrália chegou onde chegou não foi pelo liberalismo. E achar que a Austrália é um país liberal não é bem assim que a banda toca. Mas ele não quer ouvir, velho. O que eu posso fazer? Até se perguntar pro ChatGPT, o ChatGPT responde. Você é uma das pessoas mais baixas? Mentira, eu tenho 1,90 m. Baixinho é tu. Que, olha, vou ficar até quieto. E mesquinhas da lusosfera digital. Nossa, que maravilhoso. Pegue seu apoio na forma de assopro com mordida e passe nele uma máquina zero junto com seu bigode ridículo. Eu vou deixar meu bigode. Já que eu sei que tu gosta de homem, eu vou ficar bonito pra tu, é? Deus me livre. Até tu mais porque tu já é casado. Tá reparando demais em mim, viu, meu bigode? Mas é que você vê, gente, que é o ponto, né? Você não aplica em criticar o Moraes. Aí tu vê, o cara tá compartilhando um tweet meu, que eu falo, irmão, ainda fiz questão de divulgar o teu trabalho. E o pior, que eu não divulguei só a Vaza Toga. É a Vaza Toga. Foi o Twitter Files, que ele também trabalhou em parceria com o David Agape. Tá tudo lá, velho. Tudo lá, tudo desenhadinho. E tudo foi falado em vídeo. Então, se o cara não me acompanha pra saber o que eu falo em outros momentos, sabe, assim, pelo menos os grandes momentos, cara, como é que eu posso ser a mesma pessoa que traz todas essas críticas e denúncias e ser a pessoa que não critica? Tu entende como são as coisas? Aí eu não preciso às vezes nem responder, né? Eu olho alguns comentários. O Hudson. Repense seu posicionamento e até mesmo seu comportamento. Eu sou contra qualquer perseguição, seja direita ou esquerda. Admiro seu trabalho recente na Vaza Toga, né? É injusto afirmar que o Kim não critica o inominável. Ele é um dos que mais divulgou seu trabalho. Pessoas que me acompanham, né? Aí vem uma lei. O que sempre critica o tenebroso. Mas isso não faz uma pessoa idônea ou não. Ainda mais quando vivemos sob a ditadura. O que me espanta é você atacar o cara usando os mesmos argumentos porcos de liberaloides que um dia vão te pegar na curva. Por exemplo, é sério que você não tomou, né, a picadinha enquanto pregava o contrário? Sabe quem expôs isso? Um jornal liberaloide que estava lá de todos que você replica. Depois não reclame que não foi avisado. Porque ele era vacina lover, o Oliveira, né? Ele perseguia, ele era contra a sua liberdade. Baita liberal, né? Liberais. Ele queria que você tomasse a todo custo. Aí tá lerlando também, né? Ignorante é você e bem pior. Ainda mente. O que ele mais faz criticar é todos que rodeiam a política brasileira, inclusive Moraes, desde que mereçam e não critiquem em vão. Que sempre baseia suas análises com fatos, não em mentiras baboseiras como você e sua turma é ridícula, né? É um caso sério, velho. Aí o cara ainda perguntou, acho que aqui é inteligência artificial, aqui é o Google, né? Que o Google agora também tem o Gemini. Aí o cara só botou assim, ó. Kim Paim, Alexandre de Moraes. Entendeu? Quem é influenciador analista político de direita, frequentemente critica as ações e decisões do ministro. A relação entre os dois é marcada por divergências ideológicas e jurídicas, com o Paim manifestando publicamente sua oposição a Moraes em diversas ocasiões. Ponto chaves. Kim usa suas plataformas, Twitter, YouTube, para expressar desaprovação às medidas adotadas por Moraes, especialmente no âmbito de inquéritos e julgamentos relacionados a ativistas e políticos conservadores. O nome de Paim foi citado pela PF em investigações como da BIM Paralela, embora isso não estabeleça uma relação direta de trabalho ou amizade, indica que sua atividade e posicionamento estão no radar das autoridades judiciais, muitas vezes sob a supervisão de Moraes. Tô lá na AIGE também, né, do PT, apresentado desinformação. Então, cara, é um absurdo o que acontece. Aí eu pergunto pra vocês aí, um comportamento desse ajuda ou atrapalha? Eu não tô falando a mim não, tô falando assim no contexto como um todo. Mentir ajuda em quê? Mentir só atrapalha. Só despolitiza as pessoas.
as impede de tentar entender o que realmente está acontecendo. Sabe? Aí eu encontrei dois tweets do Olavo que eu acho que se encaixam bem, porque a gente vai se aprofundar em mentiras, não sobre mim, que minha pessoa pouco importa nesse cenário político. O Olavo falava assim, ó, o imbecil padrão acredita em todas as opiniões com que está acostumado e duvida de todas as que pareçam contrariá-las. Seu critério da verdade é o conforto ou desconforto de sua mente. Todos nós, se não formos assim, já fomos assim na vida um dia. Isso é normal todo ser humano. Normalmente todo ser humano boca aberta, imaturo, quando é confortável, a gente tende a aceitar. Mas quando é muito desconfortável, vai de encontro assim os nossos alicerces da nossa mente, a gente fica meio assim, né? Fala se não é assim. A gente tem que abandonar esse comportamento, gente. Não é porque é o que é desconfortável que a gente não vai parar, vai respirar e tentar refletir sobre isso. E depois o Olavo falava assim, ó, aquele que se faz de ofendido ante uma verdade, reduz a sua honra a uma escrava da mentira. Porque ele sentia ofendido, né? Mandou raspar com o Zé meu bigode. Eu sou casado, irmão, você também. Toma conta do teu macho. Pode ficar me olhando, viu? Ó, não vá falar do meu bigode. Mas continuando, pra gente falar de coisas ainda mais importantes. Eduardo teve lá no Três Irmãos, junto com o Bilinski. O Clark colocou aqui um recorte, que perguntou para Eduardo sobre o Tarcísio. E você vai ver que não é treta no final do dia, né? Obviamente que começa aqui algumas tretas do Cadeirudo, mas eu quero levar esse assunto para outra direção. Não a treta pela treta em relação ao Tarcísio. Escute só. É o seguinte, nosso problema chama-se Alexandre de Moraes. Né? Eu nem acho que o Lula é o maior problema hoje. Né? O Lula, inclusive, ele tem que pedir bênção ao STF para muita coisa do que ele faz. O Tarcísio... Até que eu concordo com o Dudu 100%. O problema do Brasil, a gente vai colocar é o Moraes. Eu não acho que é só ele também. Eu ainda acho que é maior do que isso. Mas entre Lula e Moraes, o Dom Pedro III é um problema único, é o maior de todos. A fatia dele do problema é a maior de todas. É metade da pizza ou mais. Mas vamos lá. Ele é uma pessoa que acredita ainda no diálogo. Ele acha que dá para dialogar. Ele faz um discurso na Avenida Paulista que não se sustenta 2 semanas. Aí ele vai lá, praticamente pede desculpa para conversar com Moraes. Essa conduta de querer buscar o diálogo com Moraes, não vamos falar muito, porque senão o Moraes vai ficar bravo, vai vir mais arbitrariedade, a realidade se impõe. Isso é que nos colocou até aqui. Por que a gente conseguiu aplicar uma lei Magnitsky no Moraes? Porque a gente conseguiu falar, se expressar e mostrar as diversas ilegalidades que o Moraes cometeu. Matou o Clezão, prendeu o Daniel Silveira, não respeitou a anistia do presidente Bolsonaro, o indulto ao Daniel e assim por diante. Então, nesse processo todo, nós perdemos muito tempo e possibilidade de expor o Moraes. E se nós tivéssemos feito esse dever de casa, talvez hoje a Europa estivesse sancionando Alexandre de Moraes. Olha o que o Eduardo está falando. Você sanciona aqui na Magnitsky quem violou direitos humanos. Se ninguém aponta e fala, ó, aquela pessoa violou direitos humanos, aquela pessoa nunca vai ser sancionada. Então, se não fossem as inúmeras denúncias ao longo dos anos, ó, aquele cara passou dos limites, ele fez isso, não tinha tido Magnitsky. E o que é que Eduardo pontua? Enquanto a direita está denunciando o problema, Tarcísio está pedindo desculpa e falando que a gente tem que se aliar com Moraes, que Moraes você não briga, você se alia. E aí o que Eduardo está falando é o seguinte, cara, imagina se a postura da direita não fosse essa, de deixar disso, da do Tarcísio, e fosse um negócio uníssono. Porque Tarcísio é um governador do estado mais importante do país, em termos políticos, é o estado de São Paulo. Imagina se fosse o Tarcísio, Jorginho Melo, Zema, toda essa turma que ficou calado ou apoiando, todo mundo tivesse apontando na tecla, mostrando que não é opinião apenas do bolsonarismo, mas da direita brasileira como um todo. Quanto mais ampla é a percepção na sociedade que existe um problema, mais forte é essa narrativa. E a Eduardo tá falando isso, cara, tu já imaginou se isso fosse muito maior, esse clamor fosse muito maior, mais denúncias, era capaz dele também já estar sancionado na Europa. Essa é uma crítica que o Eduardo tá fazendo. E que eu acho que é muito importante, né? Mas vamos continuar. Não tivesse condição, né, ou estivesse constrangido hoje em dia a União Europeia para não e obrigados a dar uma pancada no Moraes também, deixando ele cada vez mais fraco e mais isolado.
Então, o meu problema com o Tarcísio não está na gestão, eu acho que ele é um bom gestor, eu acho que ele tem vários aspectos positivos. Mas eu tenho que esclarecer para as pessoas que confiam em mim que, cara, se colocar uma pessoa que acredita no diálogo, serão mais 4 anos desse problema se arrastando. Não será a solução. É isso que eu estou falando. E eu apresento o nome. Por que não fala do Flávio Bolsonaro? Qual o problema com o Flávio Bolsonaro? Senador, é deputado estadual lá no Rio de Janeiro desde 2002, pai de família, etc. O cara fala, inclusive, bem da segurança, estava com a gente, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, senador mais votado do Rio de Janeiro. Por que insistem em apagar o Flávio Bolsonaro? Porque há um direcionamento tentando ser dado para o Tarcísio. Essa é a verdade. Pois é, ninguém fala do Flávio. Aí o Eduardo voltou. E aqui eu acho que foi porque a imprensa foi safadinha. Porque Eduardo vem falando isso daqui há meses. Que se o Lula estiver de um lado, ele estará do outro. É isso que ele tá fazendo. Aí o que foi que a imprensa fez? Pegou essa fala do Eduardo e transformou para: Eduardo admite apoio a Tarcísio como voto anti-Lula. Eduardo falou que apoia qualquer pessoa contra o Lula mais de uma vez. Aí, com a imprensa fazendo isso, que você vê que claramente a imprensa tá tentando empurrar o Cadeirudo como candidato à presidência, Eduardo teve que rebater também. Como sempre disse, onde o PT estiver, eu estarei do outro lado. Quando for, se for macaco Tião contra Lula, eu prefiro macaco Tião. Mas não conte comigo para esconder a pretensão de quem tiraria proveito da tortura feita contra meu pai ou qualquer inocente. Tarcísio é o candidato que o sistema quer, e eu sempre serei claro e verdadeiro com meus eleitores e apoiadores. Uma pessoa de princípios, ao ver que mantém em cárcere privado um sujeito apenas para beneficiá-lo na eleição, deveria ser a primeira a recusar a candidatura a qualquer cargo. O apego ao cargo detona com o político. Eu não compactuo com quem prende idosos e pessoas inocentes. Deu logo assim na jugular. Antes de mostrar agora uma coisinha pra vocês, aí vocês vão entender por que eu trouxe isso. Eu tô falando, não é pra tretar sobre o Tarcísio hoje. Hoje não é pra tretar sobre o Tarcísio. Olavo fala o seguinte: não confio em pessoas que dizem o que o establishment quer ouvir. Ele nunca quer a verdade. Dizer a verdade óbvia no Brasil é o pior dos crimes. Você fala a verdade e o povo fica com raiva de você, porque não fale isso, não divide a direita. Aí eu tô passando no Twitter não, no Instagram, eu não sei nem por que eu abri, não lembrei. Me mandaram esse vídeo, aí eu fui lá ver. Firmino Cortada, pronto. Novo analista político brasileiro, que tá sempre levando do PL, né? Escute isso aqui, velho. Escute isso aqui. Escute isso. Esse show de mentiras e manipulação. Ó. As eleições do ano que vem estão na mão de Eduardo Bolsonaro. A gente está tendo um movimento que a gente não teve em 22. Dos empresários se unirem. Eles se calaram. Mentira. Em primeiro lugar, as eleições de 22 de 26 não estão na mão de Eduardo. Ele vai depois emplacar uma narrativa. Segundo ponto, os empresários se calaram. Mentira. Os empresários brasileiros estavam juntos em 2026, inclusive na cartinha democracia. Safado. Já começou mentindo. Mas vamos continuar. 2022. Eles viram que deu ruim e agora está tendo um movimento para apoiar o Tarcísio. Então, você tem o centro, você tem a direita liberal e você precisa da direita bolsonarista. Se você não tiver ela, não tem como isolar o outro lado. Se a gente vai ter Lula nos próximos 4 anos, isso depende do Eduardo. Eu vejo... Se a gente vai ter Lula nos próximos 4 anos, depende do Eduardo. Olha a safadeza. Como porta-voz do grupo, você tem o Flávio, mas você vê a figura do Eduardo ali na mídia, assim, criticando nomes como Nicolas, como Tarcísio, quando ele discorda. Criticando o Nicolas e o Tarcísio quando ele discorda. É por causa disso, seu safado? Que manipulador safado, viu? É só por discordância. Ai. Só por discordância. Eu só falo o seguinte, pega lá, vai nos Atlas ou vai em vídeos anteriores, que a gente cobriu essas confusões. Aí vê na época se foi só discordância ou foi algo muito maior, muito mais denso, muito mais complexo, que envolveu várias coisas, né?
tanto de um lado quanto de outro. Mas vamos continuar. E é o único empecilho nesse momento. É o sim dele pro Tarcísio ser o nome. E o único nome que pode derrotar o Lula. O único nome que pode derrotar o Lula é o Tarcísio. O grande analista Firmino Cortada que disse isso. Ah, meu Deus. Eu mereço uma coisa dessa. Mas vamos continuar. Agora, se ele não dá apoio, é responsabilidade dele o Lula se eleger de novo. Isso depende muito mais do sim dele. Se Eduardo não apoiar o Tarcísio, o Lula vai se reeleger e a culpa vai ser do Eduardo. Mas tem que ser o Tarcísio. Não pode ser o Flávio, não pode ser o próprio Eduardo, não pode ser o cachorro caramelo, tem que ser o Tarcísio. É o Tarcísio. Do que do desempenho positivo ou negativo do Lula na eleição. Eu vejo crescente um movimento de não sair de casa se não for para votar no Bolsonaro. A principal crítica que recai sobre o MBL é quando você estava no segundo round ali, Lula e Bolsonaro, eu fiquei isento. Não adianta criticar o MBL e ficar isento, porque senão você não é muito diferente, concorda? O que você quer? Mais 4 anos de Lula? Porque não sair de casa para votar é ser conivente com isso. Neste momento, a gente tem um compromisso em construir um Brasil melhor. E nesse momento, a direita tem que ficar unida. O nome possível com aceitação é o nome do Tarcísio. A direita tem que ficar unida. O único nome possível é o do Tarcísio. É homem de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ah, meu Deus. Talvez não seja a realidade que muita gente queira, mas eu tenho que ter pé de realidade. Eu tenho que lidar com as opções que eu tenho, não com as opções que eu gostaria de ter. A direita precisa colocar a mão na consciência, pensar em um nome e se unir pro futuro do país. Não adianta se queixar de 26 até 30. Tem que fazer alguma coisa agora em 26. E aí, o que vocês vão fazer? Aí tu vê como é um safado mentiroso? Esse vagabundo do Firmino? O Eduardo tá falando de forma bem clara, há meses. Não anule seu voto e eu vou votar contra o Lula. Mas não, isso vai depender do Eduardo. Eu, que não sou bobo nem nada, eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, primeiro, 42 mil curtidas numa bosta dessa. Né? Você vê como o brasileiro é boca aberta. Curiosamente, o comentário de destaque apareceu é da Penélope, falando assim, ó. Só eu vejo que esse esforço da direita limpinha oferece um risco bem real de, na prática, promover o renascimento de um PSDB. Basta tirar o Lula e voltar àquela época inocente, onde essa galera dizia que não era de esquerda e geral acreditava. Até a Penélope já ligou que esse papinho furado aí do Firmino, não cola, viu, irmão? Aí eu fui ver o vídeo. 420 mil visualizações. Nos eventos do Pé Direto levam Firmino, né? Aí essa peça eu conhecia de rede social de tempos anteriores. Você vê aqui, ó. Vou ler só a parte que tá grifada. Coisas que o pessoal falava já em julho. Julho, porque a gente tá em novembro já. Pra não falar, e os bolsonaristas estão reclamando só porque ele falou isso. Não! A turma já reclama do Firmino há muito tempo. É porque o povo não sabe quem são. É porque o Firmino é engraçadinho. Aí tá ali, né? O que a Bruna dizia. Lembrando que Firmino, né, o entrevistador, até pouco tempo atrás, afirmava que os filhos do presidente Bolsonaro eram o que atrapalhavam o próprio Bolsonaro. Quem fala que Bolsonaro tem que se afastar dos filhos é vagabundo e safado. Pode afastar que é cilada. Às vezes, a gente engole alguns sapos, mas nem sempre dá pra ignorar certos comportamentos. Aí a André também falava, né? Engraçado que o Firmino adorava falar mal dos filhos de Bolsonaro. Mas na posse de Trump, tentou colar com a Michelle achando que ia ser o próximo Augustinho. Coitado, iludido. 7 de julho de 2025. A Tsuki postava ali, né, um comentário, que é o vídeo do Firmino, dizia o seguinte: esse podcast é do Firmino, que até um tempo atrás não gostava nem dos filhos de Bolsonaro e que magicamente virou bolsonarista ou é do PL, como resultado, né, dessa caça de influências. O PL tava atrás, né? Aí o Firmino, ajudado pelo PL. Aí a Tsu comenta, né? Eu comentei exatamente sobre o Firmino nesse recorte que o Pet do Deltan já havia trazido. Você lembra da época que Firmino falava contra os filhos de Bolsonaro? Aí, 4 meses atrás, que vai dar julho também, né? Olha aquele vídeo. Firmino critica Eduardo Bolsonaro e leva lapada de Alan dos Santos. Vamos ouvir aqui o Alan. Dá play até pelo computador, pode ficar 100%. Olha lá. Aí ontem eu vi um vídeo do tal de um Firmino.
Teve um Firmino, sim, ele é de Mato Grosso do Sul. É a Giza que me apresentou, ele é bem divertido. Divertidíssimo. Burro para um caralho. Ontem já tava gravando um vídeo. Ele é bom, ele é engraçado. Aí ontem teve um vídeo do tal de um Firmino. Teve Firmino, sim, ele é de Mato Grosso do Sul. É a Giza que me apresentou, ele é bem divertido. Divertidíssimo. Burro para um caralho. Ontem já tava gravando um vídeo. Ele é bom, ele é engraçado. Só que é burro. Qual foi o vídeo? Não sei. Ele falando que o Eduardo tá atrapalhando o Brasil com esse negócio. Porque o tarifaço, que não sei o que, bababá, porque assim a gente não vai ter força nas eleições. Não, a gente não, ninguém aqui tá comemorando o tarifaço, não. A gente entende que é muito prejudicial para o Brasil, sob todos os aspectos. Agora, é uma sanção. Não, aí a gente tem que se voltar por quem provocou a decisão do Trump de vir com a sanção. Pois é, né? Cadê? Pronto. Fechei aqui. Então, assim, é uma pessoa que não é de agora, velho. Aí eu fico assim, eu falo, meu Deus, mano. Quem foi que pegou TikToker que faz vídeo de humor e promoveu um analista político? E assim, ele podia fazer a crítica que ele quisesse. Ele podia realmente fazer a crítica que ele quisesse. O problema é a mentira. O problema não é criticar Eduardo Bolsonaro. O problema não é, sei lá, você ter ódio que seja mortal do Jair. O problema é a mentira. O cara mente. O cara constrói o argumento dele com base numa mentira. Ai, porque as pessoas não vão votar. Aí o Eduardo, sei que, tem que fazer isso. Oxi, o Eduardo tá deixando claro que não é pra anular voto. Que ele vai estar do lado do opositor ao Lula. Agora o Eduardo tem uma preferência. O candidato dele é quem? O Flávio. É o tempo todo isso, bicho. Já foi alguém ali falar que o Firmino tá dividindo a direita? Com que ele tá falando... Ai, não, né? Quem tá dividindo a direita é o Eduardo. Quem tá dividindo a direita é o Eduardo. Assim, é uma campanha de difamação ativa contra Eduardo, contra o Jair, contra todo mundo aí que realmente tem um comportamento antissistema. Aí Eduardo tinha dado entrevista esses dias pro Estadão, a gente não comentou ali em vídeo, que ele fala umas coisas que acho que são relevantes e se encaixam nesse contexto. Enquanto durar a prisão do Bolsonaro, sempre haverá essa confusão de quem fala por ele. Essa foi a manchete escolhida pelo Guilherme Caetano, que entrevistou Eduardo. Aí lá para as tantas pergunta o seguinte: Eduardo, quem seria o sucessor, né, do gosto do Xandão? Qualquer um que não levasse o sobrenome Bolsonaro, que não fosse identificado com o movimento bolsonarista. Aí o Caetano pergunta, o Cadeirudo, por exemplo? Bom, aí quem tá falando é você. Mas eu acho que os pretensos candidatos que não tiverem problema com Dom Pedro III, esses aí certamente ele gostaria de ver como presidente. Aqueles com os quais ele tem diálogo. O Tarcísio tem diálogo com ele. E depois pergunta, né? Nessa reunião de segunda, Michele Bolsonaro pediu união e que os parlamentares parassem de lavar roupa suja em público. O senhor é alguém que tem feito críticas a outras pessoas da direita nas redes sociais. O senhor concorda com o espírito da Michele? Ou acha que alguns recados precisam ser passados em público mesmo? Aí o Eduardo, mais uma vez, tem que colocar em pratos limpos e distorcer, para não deixarem que distorçam, né, o que ele fala, faz e age. Ele fala assim, ó, eu acho que quem for para unir vai se unir pelo propósito, pelos princípios. O que eu tenho feito é me defender. E se defender no Brasil é um crime. Por exemplo, eu estava quieto e o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, veio e falou que eu estou fazendo besteira. Eu tinha que respondê-lo. O governador de Minas, o Zema, fez a mesma coisa. Vai ficar calado? Como dizia Olavo, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Eu acredito que muito dessa posição de deixar para lá, deixar disso, não resolve o problema. Eu também não acredito nisso, não. Eu trato várias vezes internamente. Às vezes, a gente consegue resolver, às vezes não. Ficar quieto é a fórmula para chegar aonde nós estamos. Uma direita que não tem hierarquia, onde cada um trabalha pelo seu próprio projeto de poder e aí acaba dando margem a esses atritos. Se nós quisermos formar um movimento organizado, toda vez que houver um atrito público, cara, ele tem que ser respondido publicamente. Se tu não quer, não faz. Fica quieto. Tu quer resolver no privado, tu resolve no privado. Agora, tu bate em público e depois quer ser alisado? Aí, para ilustrar o que o Eduardo tá falando. De agora. Jogo político. Direita se rebela em Santa Catarina para não ser gado de Bolsonaro. Tudo foi manifestação pública. Rafael Tombosi, prefeito aí de uma cidade de 16 mil habitantes. 16 mil.
filiada ao PL, se levantou. Dentro de um curral com bois e vacas ao fundo, ele abriu a câmera do celular durante 2 minutos, disparou ataques contra o que considerou chamar entre os catarinenses de forçação de barra da família Bolsonaro. A gente gosta do nosso gadinho, trata bem nossos bichinhos, mas o povo de Santa Catarina não é gado. E tem que ficar bem claro nesse momento em que as lideranças não se posicionam, enquanto temos a indisposição da candidatura do Carlos a senador. Lideranças não se... O Carlos não é a liderança. O Bolsonaro não é a liderança. Liderança é que eles querem o Valdemar. E o errado é Eduardo. E a direita aplaude assim, ó, igual foca. Tá todo mundo se imbecilizando, todo dia, despolitizando, aprendendo sobre mentiras, construindo argumentos com base em falácias. E assim, ó, e batendo palma. A afirmação de Tom Bosa está em sintonia com a declaração recente do prefeito de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina com 616 mil habitantes. Entendo isso como uma agressão ao Estado. Não conheço o Carlos pessoalmente, mas essa crítica eu faria a qualquer outro que quisesse mudar para o Estado meramente por uma questão de oportunidade de voto, disse Adriano Silva do Novo. O engraçado é que antes do Carlos ir para lá, eles olharam em vários estados, e o próprio estado de Santa Catarina tinha um risco da esquerda eleger o Décio, junto com o apoio do centro. E com o Carlos, ela certeza que a direita colocava 2 lá dentro. Então, pra direita era até bom. Eu tô certeza que ele sabia disso daí. Mas partido novo, né? Ele acelera. Aí vem o Rodrigues, que é lá de Chapecó. O catarinense não tem aceitado muito bem o Carlos como candidato. Vou ler que tá amarelo, porque aqui se complementa, né? Afirma Rodrigues, minimizando pesquisas divulgadas recentemente que colocam Carlos competitivo para o Senado. Você vê que a própria Globo desmente o Rodrigues. Não tem aceitado muito bem. Como é que Santa Catarina não tem aceitado muito bem se coloca o Carlos extremamente competitivo? Não faz sentido. E depois tá ali, ó. Agora, esse mesmo cara disse, por outro lado, né? Essa gente só existe por causa do Bolsonaro. Não fosse Bolsonaro, não eram ninguém. Mas os ninguém se levantam. Não tem hierarquia, não tem ordem. É um monte de gente safada. Um monte de gente aí que às vezes tá com cargo em gabinete, tudo, né? Meu Pix, minha vida, os cavaleiros do Pix. E aí fica desse papinho. Ai, minha direita. Ai, é isso. Ai, é aquilo outro. A verdade atormenta essas pessoas. Isso aqui é só para ilustrar também o que a imprensa adora fazer, né? Eduardo Bolsonaro disse que Flávio é mais preparado que Michele para disputar o Planalto. A Sereda fez um tweet perfeito. Não caiu no truque da imprensa. Não existe rixa nem mal-estar entre eles. Porque o objetivo dessa matéria é esse. Dizer que Flávio tem mais experiência política do que Michele é óbvio. É uma coisa óbvia, que nem deveria ser manchete se a intenção fosse informar. Mas a intenção é gerar uma reação e um sentimento de que está um contra o outro. Você quer comparar um cara que está na vida política há 20 anos, que é senador, com a Michele Bolsonaro? Pelo amor de Deus, pô. É só uma constatação. O Flávio tem uma história na política, só isso. Só por causa disso. Vai problematizar isso? Aí o Emílio comenta aqui sobre o nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, quem escolheu o Bolsonaro foi o povo. O Bolsonaro, ele foi eleito sem partido. Pô, parece que vocês não eram na a gente não está discutindo se o povo não escolheu. O Bolsonaro nunca precisou de partido. Certo. O Bolsonaro não tinha partido. O Bolsonaro não tinha dinheiro. O Bolsonaro não tinha estrutura. O Bolsonaro ganhou a eleição porque o povo escolheu o Bolsonaro. Poucas vezes a gente viu isso. Poucas vezes você viu isso. O partido foi lá atrás do Bolsonaro e pegou o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro fez mais de 200. O Bolsonaro que fez de gente que está hoje. Agora eles querem dar volta no Bolsonaro. Não querem mais. E que ele fale, quer impedir que ele indique. É isso aí. Ou quer que indique quem eles querem. Eles esperavam o quê do Valdemar? Pois é. Aí, enquanto no Brasil você tem essa turma aí de geleia, o Trump fez um tweet pesadíssimo, falando assim: a democracia estará à prova nas próximas eleições no belo país de Honduras em 30 de novembro, amanhã, né, domingo.
Será que Maduro e seus narcoterroristas tomarão poder em outro país como fizeram com Cuba, Nicarágua e Venezuela? O homem que defende a democracia e luta contra Maduro é Tito Asfura, candidato à presidência pelo Partido Nacional. Tito foi um prefeito de grande sucesso em Tegucigalpa, onde levou água encanada a milhões de pessoas e pavimentou centenas de quilômetros de estradas. Sua principal adversária é Richie Moncada, que diz ter Fidel Castro como ídolo. Normalmente o povo inteligente de Honduras a rejeitaria e elegeria o Tito, mas os comunistas estão tentando enganar a população, lançando um terceiro candidato, Salvador Nasrallah. Nasrallah não é amigo da liberdade, um comunista de fachada. Ele ajudou Xiomara Castro ao se candidatar como seu vice-presidente. Ele venceu e ajudou Castro a vencer. Depois renunciou e agora finge ser anticomunista apenas para dividir os votos de Asfura. O povo de Honduras não deve ser enganado novamente. O único verdadeiro amigo da liberdade é Tito Asfura. Tito e eu podemos trabalhar juntos para combater os narcocomunistas e levar a ajuda necessária ao povo de Honduras. Não posso trabalhar com Moncada e os comunistas. E Nasrallah não é um parceiro confiável para a liberdade e não merece confiança. Espero que o povo de Honduras vote pela liberdade e pela democracia e eleja Tito Asfura como presidente. Aí o Alan viu que isso não é um tweet qualquer e fala assim, ó: não existe, e realmente não tem, precedente histórico de um presidente americano tratar um candidato de terceira via como fraude estratégica. Acusá-lo de ser agente direto da esquerda e dizer que ele existe para dividir os votos do candidato para os Estados Unidos. Tudo isso com nomes e acusações diretas. Trump tá dando nome, falando, você é comunista safado. Você não deixou de ser comunista. Você está a serviço da esquerda. A figura da terceira via manipulada nunca tinha sido denunciada por Washington, até Trump denunciar o Nasrallah. Aí vem, né? Se Trump opinou sobre Honduras, um paizinho... Gente, não tem peso político, nem geopolítico, né? É insignificante comparado ao Brasil. Se Trump está fazendo isso com Honduras, ele certamente vai opinar sobre o Brasil, onde está o maior palco da disputa hemisférica entre Estados Unidos e a China. Que isso aqui sirva de um recado, né, para a turminha da terceira via. Mas vamos lá, para terminar o vídeo, não vai ficar muito longo não, com chave de ouro. Vamos adentrar o último andar da loucura, do que é a direita brasileira. Estou eu passando pelo Twitter ontem e eu vi isso daqui. Se eu falar, você não acreditava, pô. Aí tem que dar play. A Rose falou, se você é seguidor desse cidadão, pare de seguir ele e recupere a sua sanidade mental. Que loucura, velho. O pior que tem gente que acredita nisso é assustador. E o pior que eu não sei não é desse cara. O cara falou que o Bolsonaro não tá preso, não. Não tá preso, não. É um clone. E é de direita, gente. É de direita. É o povo de direita que dá audiência pra esse maluco. Vamos aqui ouvir, ó. O capitão está seguro. Ele está seguro, segundo informações que eu tenho, ele está em um local muito seguro nos Estados Unidos há muito tempo, especialmente na Cheyenne Mountain, acreditamos que seja lá. Ele foi visto nos Estados Unidos há uns dias atrás, ou meses atrás, não sei, né? E ele ele está sendo protegido porque ele é um membro importantíssimo da Aliança da Terra, assim como o Trump, assim como os outros também, que vão trabalhar para a libertação do planeta. E membro da Aliança da Terra, meu Deus! É quase a Aliança Terrestre, né? Virou Gundam Wing. Assistiu o Gundam Wing? É Aliança Terrestre, irmão. Rapaz, vai salvar... Calma que só foi 29 segundos. Ainda tem mais 40. Ele deve ser protegido ao máximo. Jamais iriam expor ele a uma maneira que está acontecendo aí. Quem está aí é o uso constante, comum e muito frequente de dublês, sósias, mascarados, clones, doubles, né? Que pode ser muito bem ser representado por um militar que está representando com máscara ou outra coisa parecida. Até porque nós não temos muitas imagens deles, imagens muito fugitivas assim, distantes, e ele está com uma aparência bastante diferente. Eu sei que você não vai acreditar no que eu estou falando, mas eu tenho a obrigação de deixar registrado aqui. Acorde, se você puder entender, que existe um grande plano da aliança, um grande plano para a libertação. Vocês entendem, gente, o que está acontecendo?
Entendeu o que eu falo? Assim, tem que politizar o Brasil? Que rede social, Twitter é uma bolha, que YouTube é uma bolha. Quando eu falo assim, eu entendo o tamanho da minha insignificância. Um país de 200 milhões de habitantes, capaz desse maluco aqui ter uma audiência maior do que, sei lá, o jornalismo de direita todo junto. E com base em que eu falo isso? Tu quer ver? Eu falei que o último andar da loucura, aqui é só o início. Calma que ainda tem mais 2 relances de escada. 267 mil visualizações num vídeo de inteligência artificial. E o pior, é o mesmo modelo de inteligência artificial de um canal que eu comentei mês passado. Até aberto aqui no Atlas, ó. Deixa eu abrir o Atlas aqui. A loucura da direita. Ah, não é o mesmo cara, não. Pensei que era o mesmo, mas não é não. Não é o mesmo, não. Mas vou mostrar mesmo assim. Olha, é esse aqui, ó. É outro galã. Olha o galã aqui também, ó. Olha lá. É outro vídeo. Crônicas do Brasil. E esse site falava que era fake news meio. A gente tá propagando fake news. Bomba. Bolsonaro ganha imunidade diplomática e já monta equipe internacional. Supremo sob investigação. 291 mil visualizações numa merda dessa. E os comentários, a maioria acreditando, viu? A maioria. 300 mil visualizações. Aí vamos voltar aqui. Vamos voltar. 267 mil pessoas. Isso aqui, na boa, eu não aceito nem que a pessoa clique. Gente, eu não aceito nem que a pessoa clique numa bosta dessa. Porque, sério, só de ler o título, tu sabe que é mentira. Lula foge pra Venezuela, delação explode em Brasília e Dom Pedro III entra em pânico. Pensou o que aconteceu ontem? Aí quando tu acha que a loucura já foi longe demais, tu tem que ir pro último lance de escada. Que é quando tu descobre que a fake news do vídeo de inteligência artificial que 300 mil pessoas estavam assistindo foi replicada por outro canal. E mudou a jornalista, mas é o mesmo texto. O cara pegou o mesmo texto, tirou outro vídeo de inteligência artificial. A mulher parece um robô falando. E tá ali, ó. Lula foge pra Venezuela, delação explode em Brasília, Dom Pedro III entra em pânico. Até o título é igual, pô. Isso é o que virou a direita brasileira. A direita brasileira está emburrecendo. E o errado é Eduardo. São pessoas aí que tentam apontar, sei lá, os caminhos tortuosos que vem tomando. Agora o Lula só não vai vencer se Eduardo apontar no Tarcísio. Ah, que loucura, viu, velho? Aí eu cliquei até nesse canal aqui pra ver. Olha os últimos vídeos que tava no ar. Trump se vinga de Dom Pedro III. Dom Pedro III se arrepende de ter prendido Bolsonaro. Trump derruba Moraes. Urgente. Olha, meteu uma caveira aqui, ó. Desespero no Supremo. Bomba. É bom mesmo. Pegaram ele. Lula e Moraes em pânico. Descobriram tudo. Investigação destrói Moraes após desvio meu. Senadores destrói Moraes e Gondê com votação. Rapaz, todo dia, mano. Dom Pedro tá destruído. Oh, meu Deus do céu. Bolsonaro não será mais preso. Trump vai pra cima. Vai. Isso é direita. É o que tá acontecendo. E quanto mais se varre para debaixo do tapete, maiores os problemas vão ficando. E vão ficando, e vão ficando, e vão ficando. Tinha isso aqui para comentar, mas não é tão necessário. Eu sei que eu vou comentar depois com mais calma, porque aqui, esse daqui exige um pouco mais de explicação. Mas, gente, sem brincadeira. A gente chegou até aqui quando normalmente o pessoal se debruçava em ver o que saiu na imprensa e desmentir a imprensa, porque todo mundo partia do pressuposto que a imprensa estava mentindo. Partia desse pressuposto. Ou que tem outro lado a ser visto. Isso foi abandonado. E hoje, parte da direita, porque realmente é de direita, algumas pessoas, pega o Tobias Panqueca, o Mão Mole, enfim, a Angélica, e fica naquele papo, né? De Bolsonaro isso, Eduardo aquilo outro, o Carlos, o Flávio, o bolsonarismo enquanto movimento, aí o gado, aí fica nessa. Do outro, lá atrás, até as pessoas que vieram na primeira... A turma da primeira leva de deputados, em especial a turma da primeira leva, por mais coisa que você tenha a falar, se você comparar
até em termos de nível, você vê que a coisa era melhor. Vocês querem me falar que quem tá na primeira leva? Felipe Barros. Você tá até quem? Assim, você sabe que eu não sou fã do Princeso. O Princeso tá na primeira leva. A Bia Kicis, Carol de Tônio, o próprio Eduardo Bolsonaro. Vocês lembram? O nome que entraram em 2018. Podia citar mais, mas 5 já tá bom. Aí tu olha agora. Vou dar só um. Zé Trovão. Aqueles 5 lá atrás, eu só tô citando 5 porque já citar bem mais. Aqueles 5 já chegaram lá desde o início. Até eles virarem políticos, cara, a Bia tinha programa no Terça Livre, a Carol de Tônio também, o Priscila também, os 3. Felipe Barros não, seguiu por outro caminho. O Eduardo também seguia por outro caminho. Mas todos eles, na época, lá atrás, vou pegar também um exemplo que todo mundo vai entender. Não é que você precise falar de Olavo de Carvalho. Não precisa falar de Olavo de Carvalho. Mas você vê que todo mundo, na época, né, acabava divulgando uma coisa ou outra do Olavo, às vezes um artigo, não era só um tweet lacrador, às vezes um artigo, falava dos livros publicados. Então, naquela época, a gente estava discutindo dos livros, artigos, Foro de São Paulo, o que era marxismo cultural. A gente estava discutindo alguns assuntos mais densos, que não rodavam no dia a dia do Brasil. Só dando o exemplo do Olavo, porque vocês vão entender que com certeza você deve lembrar disso. Mas não precisa ser só Olavo, pode ser qualquer nome. Agora é deputado fazendo 3, 4 vídeos por dia. Urgente, bomba, tiro porrada de bomba, meu Deus, agora vai. Assim, não tô youtuber, eu tô deputado. O que tá acontecendo? Os assuntos, quando entra na pista, é só... Ó, o Lula é a favor, então tem que ser contra. Aí, diversas agendas avançam, sempre aqueles comentários mais rasteiros possíveis. Assuntos importantes e densos são sempre deixados de lado, tipo o PL antifacção. Até agora eu não sei o que mudou. E eu não vou me dar o trabalho de ficar lendo o pé de lei. Não vou. Não vou, velho. Porque simplesmente tem tanta coisa acontecendo, eu não vou o trabalho. Nenhum deputado tem o trabalho de realmente explicar. Reforma tributária. A mesma porcaria. Entrou e saiu. Se não fosse Bolsonaro falando, citando artigos em específico, você não sabia o que era reforma tributária. Você não sabia. Aí se coloca em termos extremamente genéricos o que seria ser de direita, sempre puxando a carta de união, sabe? Aquele papo de maluco. A direita andou pra trás. Andou pra trás. O vídeo do Mano Brown deveria ser assistido pela direita. Aquela frase escassa. Vocês precisam voltar pra base. Mas se perderam igual loucos. Óbvio que tem muita gente aí fazendo algo sério e tudo mais. Mas no final do dia, todo mundo aí, uma grande parte, botou a coleirinha do Deltan. Deltan faz, apronta tudo mais, você não pode falar. Tem que ficar quieto. Tem que entubar tudo. Independente do que é que seja. Partido Novo virou agora o último bastião. Posturas que, se fosse do PL, todo mundo jogava para tipo queima de arquivo. O PL saiu apagando tweets antigos de contra Bolsonaro. Se o PL saísse apagando, todo mundo ia jogar pedra. Porque a gente joga pedra no Valdemar todo dia. Joga pedra no Valdemar, joga pedra no da Lima, no Altineu, toda essa turminha do PL raiz. Já o partido não faz queima de arquivo, ó, não pode falar. Romeu Zema vai lá, ataca o Eduardo. Não pode clicar o Zema. Deltan vai lá, cria fake news da Cordão. Não pode clicar o Deltan. Eleição para a presidência da Câmara. Em 2021, eu fiz um dossiê disso. Os nossos deputados, lá de 2018, que se elegeram lá. A turma do PSL veio para explicar. Na época, eu trouxe explicação da Bia Kicis, dos cargos da mesa, como é que isso funciona. A regra dos 46, que é para ver os 11 lugares da mesa, como ia. O processo que foi, o Vitor Hugo, na época, falando, olha o que a gente fez para conseguir mexer o bloco inteiro do PL, o 52, para o bloco do Lira. E como isso representava uma vitória, tirando esses votos do bloco do Baleia Rossi. A gente chega em 2025 e o povo tá imbecilizando as pessoas. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Cara, é uma loucura, gente. Olha o que virou a direita, pô. O vídeo já ficou longo, né? Estamos aqui. A gente avançou. Chegamos no último lugar da loucura. Que Bolsonaro já virou um clone. Não é ele que tá preso. É um militar fantasiado de Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, não sofra, irmão. Você perdeu 8 quilos à toa, Carlos. Você sabia? O Carlos Bolsonaro perdeu 8 quilos. Tava conversando com a pessoa e falou isso. Sofrendo, chorando. Não, pô.
É um clone, Carlos. Onde é que a gente vai chegar dessa forma? Aí as pessoas te acusam. Você não critica o Moraes? Deixa que, sei lá, qualquer tipo de birra seja superior ao apreço pela verdade. A verdade não é mais importante. Eu outro dia também não fiz 2 dossiês sobre isso. A verdade não importa. O cara chegou para Eduardo. Não importa porque as tarifas derrubaram. Como assim não importa? Tanto o Giroto lá, que é da Faria Lima, a parte do água da Faria Lima, quanto o Cláudio Dantas. Aí eu fui relembrar como a verdade importa. Inclusive, relembrei algumas coisas que aconteceram em 2019. O povo não lembrava nem como foi o racha no PSL. Tinha gente que não lembrava e tinha gente que nem acompanhou na época. Que direita vocês querem construir? E tirar o Lula? Aí vai resolver. A direita tá onde tá porque é um movimento jovem, recente, sem espaço na sociedade e que, obviamente, não ia conseguir tomar todo o poder no estalar de dedos, sabe, em 4 anos. Se criou expectativas gigantescas exatamente por desconhecimento do que é a política brasileira, do que é Brasília, do que é o Congresso. Nem as prerrogativas do presidente as pessoas tinham clara. Vamos cair um pouco na real, gente, do que tá acontecendo, sabe? O cara que tá... Quanto menos conhecimento você tem, mais desesperado você fica. Porque o cara que não tem conhecimento nenhum acha que às vezes a coisa não se resolve por um estalar de dedos, ou às vezes o cara cria uma falsa esperança em torno de algo que você já sabe que não vai acontecer. E o que realmente pode trazer um resultado, talvez até no curto prazo, porque ano que vem já tem eleição, né? E a eleição ano que vem é importante para o resultado de médio prazo e principalmente de longo prazo. Não adianta nem falar, porque, sei lá, não é de tanto interesse assim. Mas é isso. Eu vou ficar por aqui. Perdoe o vídeo longo. Se puder votar em mim no Abest, eu ficaria muito feliz. Primeiro link da descrição do vídeo. E se quiser também me apoiar um pouco mais, né? Pessoal membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com, sem br.com. Kimpaim.com tá lá. Tudo tá registrado, tudo bonitinho. Não só o que aconteceu, vídeo, documento, mas com as explicações para concatenar as ideias. E ver se pelo menos o pessoal entende o que foi esses 4 anos da era Lula e as confusões que tanto a esquerda, quanto a direita, quanto o centro sofreram, se envolveram, escândalos e tudo mais. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Juntos. Valeu, meus amigos. Fui.